Ok, pessoal, então chegamos agora aqui na lição de domingo, que tem como tema a universalidade do Evangelho, dessa oitava lição, desse segundo trimestre de 2018. Nós vamos começar aqui explorando, para variar, o que significa Evangelho na construção pictográfica lá do hebraico, inclusive hebraico mais antigo, que não é hebraico moderno. Não, é diferente. É bom lembrar isso. Na verdade, a gente tem os pictográficos, tem o paleo-hebraico, isso. Tem o paleo-hebraico e tem o hebraico quadrático. O hebraico quadrático é o moderno, então são completamente diferentes. Legal, então a gente vai trazer aqui alguns assuntos interessantes. Vamos falar também um pouco mais do Olam, que é o que ele já começou a introduzir esse assunto lá no sábado. Vamos trazer aqui um paralelo entre Gálatas 3:22, que é um texto que está na linha da lição, com Romanos 3:19 e 20. Então fiquem ligados aí no slide. Fora isso também, o César vai trazer aqui uma resposta sobre a questão do uma vez batizado, sempre salvo, ou ainda tenho que me sentir quase que salvo para me batizar. Nós vamos tentar atingir aí o equilíbrio desses dois extremos. Então, primeiramente, nós vamos começar aqui com os slides. Fiquem ligados aqui no significado da palavra evangelho de acordo com a pictografia hebraica antiga. Vamos lá. Vamos começar aqui um pouco trabalhando a questão do evangelho do reino, o evangelho eterno, o evangelho do reino. Vou trabalhar um pouco essa noção aqui no grego, rapidamente, e depois vou trabalhar ela no hebraico, aí de forma mais detida. Vamos lá, primeiro, Apocalipse 14:6, que está na linha da lição, inclusive. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Agora, esse evangelho eterno nós vamos trabalhar aqui. Em Mateus 24:14, fala o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Essa questão aqui do tempo do fim, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, nós já trabalhamos essa passagem aqui, associada com o Apocalipse, explicamos lá o Pentecostes, a questão de festa profética, dá uma olhadinha no vídeo anterior, quem tiver alguma dúvida com relação a essa questão de tempo do fim aqui. Está mais relacionado com a lição da semana passada. Então, a questão por hora vai ser o quê? Evangelho eterno e Evangelho do reino. Esses dois pontos nós vamos trabalhar. Primeiro no grego, o Evangelho. A palavra Evangelho deriva do grego, que ela vem da união, que ela é formada da união de dois termos. Aqui, o eu, que significa boa, e aqui, angélio, que significa mensagem, nova ou notícia. Então, é boa mensagem, boa nova ou boa notícia. Essa aqui é a expressão hebraica. E agora aqui nós vamos trabalhar onde eu me sinto mais à vontade. Aqui está escrito Besorá, que o Bet, o Shin, aqui o Vav, aqui o Resh, aqui um rei. Vamos lá. A gente vai recorrer a Isaías 52:7. Quão suaves são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. E aqui, você pode estar lendo aqui Mevasa, só que são exatamente as mesmas letras, porque o Bet ele tem som de B e tem som de V. Que faz ouvir paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. E aqui a salvação, quem lembra dos vídeos anteriores, toda vez que você encontra no Velho Testamento a palavra salvação, está escrito o quê? Yeshua, que é de onde vem o nome Yoshua. Então a gente vê Jesus no Velho Testamento muitas e muitas vezes. Que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7. Esse verbo, Besorá, esse é o verbo, é a palavra completa, E aqui a gente tem o Bissar, que significa anunciar, noticiar, informar, proclamar ou dar boas notícias. Bussur significa receber boas notícias. Então, Bissar e Bussur. Noção de boas notícias vem daqui. Agora vamos trabalhar os pictográficos, para a gente entender um pouco. Primeira letra, o Bet. Como eu disse aqui, tem o sinal maçorético, que é a diferença. Com esse sinal maçorético fica Bet, fica com som de B, sem o sinal com som de V. Bet. Tá. 1 Coríntios 9:23, nós vamos entender um pouco dessa coordenada aqui do Bet com relação ao Evangelho. E eu faço isso por causa do Evangelho, para seres também participantes dele. Porque o Bet, ele
ele tem essa noção de uma casa, de uma morada, de tenda, mas ela traz a conotação de estar dentro. Então veja bem, o Evangelho não é pura e simplesmente algo que fique fora de você. Não, você deve entrar no Evangelho, você deve participar do Evangelho, você se torna o Evangelho, você leva a Boa Nova, você é o mensageiro da Boa Nova, e de certa forma você é a Boa Nova. O Bet, que é essa coordenada de dentro, primeira letra a primeira letra do hebraico, da palavra Evangelho em hebraico. Vamos lá, próximo. João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6,57. O Shin significa justamente isso, se alimentar. Aqui a gente vê Yoshua HaMashiach dizendo o quê? Que ele é alimento. Ou seja, essa coordenada aqui da Boa Nova em hebraico, o Shin é o quê? O alimento espiritual, o alimento do Espírito Santo. Coloquei essa imagem por quê? A Boa Nova é Yoshua ressuscitou. Nós devemos nos alimentar disso, dessa Boa Nova. O Messias vivo. Agora, vamos lá, vamos para Êxodo 35:18. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas. Êxodo 35:18. Porque nós vamos trabalhar agora aqui o Vav. E pela cruz, Estauro, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Efésios 2:16. Esse Vav aqui, ele justamente traz essa conotação de estaca. A estaca do pátio, a estaca do tabernáculo, que deixava o Mishkan, que deixava o tabernáculo em pé. O que faz a ligação. Yoshua na cruz é essa estaca. Ele faz essa ligação. Nós, em função do pecado, nós somos separados. Nós não conseguimos olhar para a glória de Deus plenamente. Nós seríamos fulminados se nós tivéssemos acesso a essa glória. E Yoshua que vai nos reconectar, que vai possibilitar que nós possamos enxergar essa graça dele plenamente. Então está aqui, o Yoshua é o Vav, que é o que vincula céu e terra, nos vincula, o pecado separa e Yoshua vincula novamente, o Vav. Efésios 4:15, vamos lá. Antes, seguindo verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui o Uresh, a próxima letra, e a cabeça, no caso da igreja, Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Por isso, Uresh na Boa Nova. Salmo 141:8. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, a ti confio, não desnude a minha alma. Contemplação, a última letra Uresh, contemplação. Você contemplar a Boa Nova, contemplar o próprio Messias, que é a personificação dessa Boa Nova. Vamos lá, seguindo. Agora a gente já falou a questão da Boa Nova, a questão do Evangelho. É só que eu falei lá no começo que a gente ia explicar a questão do Evangelho eterno e Evangelho do Reino. Por que está aqui universalidade? Essa noção de eterno é justamente que traz essa conotação dentro da língua hebraica de universalidade do Evangelho. Aqui a gente vai lá, vamos Salmo 103:17. Mas a misericórdia, que é Hesed em hebraico, é Hesed Yahweh, né? A misericórdia de Yahweh, a misericórdia do Senhor, é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Salmo 103:17. E aqui, Olam. Olam, que aqui foi traduzido para eternidade, significa mundo, universo, cosmo, eternidade, muita gente ou a humanidade. Veja bem, esse evangelho, vamos primeiro essa conotação aqui, esse evangelho é para o mundo. Então, Olam, a expressão hebraica que aqui foi traduzida única e exclusivamente por eternidade, traz essa referência à língua portuguesa de universalidade. É o evangelho, então o evangelho eterno, o evangelho Olam, é para o mundo. Não só para o mundo, é para o universo, é para o cosmos, é para também a eternidade, é para muita gente, é para toda a humanidade. Vou explicar melhor um pouco essa noção aqui com mais detalhe na segunda-feira. Mas veja bem, Olam, Razé, este mundo, e Olam, Rabá, o mundo vindouro.
Esse evangelho do reino seria justamente aqui para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Então veja bem, o evangelho eterno, ou seja, o Olam Rabá, é justamente a pregação, não só que o Messias virá a primeira vez, mas que o Messias virá a segunda vez. Lembrando que dentro do judaísmo, os judeus ainda aguardam o Messias. Então esse evangelho eterno é: o Messias já veio nesse mundo, Olam Hazé, e o Messias virá novamente, Olam Rabá. E agora aqui a última entrelinha, que nós vamos trabalhar um ponto que está na linha da lição, que na linha da lição fala de Gálatas 3:22. Eu recomendo que se leia em conjunto com Romanos 3, 19 e 20. Por quê? Para não ficar muito... Porque é muito comum a pessoa que lê a Torá, que lê a Bíblia, ficar meio biruta. Quando ela lê a Torá das obras, ela vira legalista no discurso dela. Quando ela lê a parcela da Torá, que é a Torá da graça, ela vira, sei lá, liberalista demais, alguma coisa assim do gênero. E a Torá, na verdade, ela é composta de Torá da graça e de Torá das obras. Os dois pontos, cada um tem o seu devido lugar. Se a gente pega Gálatas 3:22, a gente pode ter algum tipo de problema. Por isso que eu recomendo ler junto com Romanos 19 e 20. Então vamos lá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Ou seja, tudo aquilo que é pecado está lá nas Escrituras explicando o que é. Para que a promessa pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Vamos entender melhor isso e a gente vai entender melhor isso com Romanos 3, 19 e 20. Porque aqui no Romanos 3, 19 e 20 a gente vai entender a função de lei. Ora, nós sabemos que tudo o que é lei, aqui no grego nomos, então a referência à Torá, está falando da Torá, diz: aos que estão debaixo da lei, debaixo da instrução, debaixo do nomos, o que diz? Para que toda a boca esteja fechada. Então para que é a Torá? É para que toda a boca se cale, para que toda a boca fique fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, é para aquela pessoa que quer encontrar justiça própria, quer encontrar justiça em si. É para aquela pessoa olhe para a lei e veja que essa justiça própria é impossível. Essa justiça própria não existe. É para que toda a boca se cale e todo mundo seja todos condenáveis diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, nenhuma carne será justificada. Aqui é o de Caioma. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras, pelas obras da lei. Nomos de novo. Ninguém será justificado pelas obras dele. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui, hamartia. É um pecado no sentido amplo, é um pecado no sentido de errar o alvo. É o ratar hebraico. Então, leia em conjunto que vai ser mais produtivo. E ainda no assunto de domingo, trazendo aqui sobre a universalidade do Evangelho, a linha traz assim, que já que o Evangelho é universal, na verdade ele é universal porque o pecado é universal, que é como o Ricardo acabou de colocar aqui, ou seja, que toda boca se cale. E diante dessa universalidade do Evangelho e universalidade do pecado, às vezes nós temos alguns problemas, porque algumas pessoas, o que elas fazem? Elas tentam pensar no batismo, somente se entregar para Deus somente quando elas estiverem santas, preparadas. E outras pensam que não pensam assim, já me batizei, já estou santo e já estou preparado para ir para o céu. Como que a gente pode trabalhar com esses extremos? São dois extremos que Satanás usa para tirar a pessoa do caminho. Os dois extremos são errados. O pecado, como já foi falado, é universal. Então, entrou o pecado universal, entrou a graça que cobre todos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma ideia totalmente errada, porque o próprio Jesus falou: sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, sede santo como Deus é santo. Então a gente tem que estar crescendo a cada dia. Então você peca, você erra, você pede perdão, se arrepende e continua a sua caminhada em crescimento com Cristo. A outra ideia de que eu tenho que ficar santo para me batizar, não vai conseguir chegar nunca, porque é um processo que no batismo, recebendo o Espírito Santo, você vai começar esse processo de santificação. Então não tem como você esperar ser santo para a hora que estiver santo você se batizar. Você não vai conseguir isso. É como o Ricardo falou, é a justiça própria, que não existe em nós, a justiça própria. A justiça ela vem de Jesus Cristo, a graça ela vem de Jesus Cristo.
Então é ele que vai dar essa força. Os dois extremos são errados. O César pode trazer experiência. Eu Posso. a sua própria experiência, seu testemunho. Bom, o meu testemunho de vida eu demorei quase 15 anos para me rebatizar, entendendo que eu tinha que estar pronto, eu tinha que estar santo, eu tinha que estar sem pecado, eu tinha que deixar tudo que eu fazia de errado para poder vir para os caminhos de Deus e não pecar mais. Uma concepção errada, uma concepção equivocada que eu tinha. E por uma decisão que o Espírito Santo me impulsionou a tomar a decisão pelo batismo, conversando com o pastor falou, não, você nunca vai conseguir. Interessante, conselho do pastor. Né? Porque você só vai conseguir isso que você está querendo através do batismo. Então também eu me equivoquei nesse entendimento. Pessoal, na verdade os extremos sempre são perigosos, né? Independente do assunto, por isso que nós temos aqui as entrelinhas, para tentar apresentar muitos extremos, mas também trazer você para o eixo, né? Para o centro, para o equilíbrio. Então, encerramos aqui, né, as entrelinhas do assunto de domingo. Lembrando sempre, né, pessoal, você que não é inscrito no canal, que recebeu esse e-mail através da hashtag Compartilha no WhatsApp. Se inscreva no canal Entre Linhas, para a gente saber que você sempre está aqui ativo no nosso canal. E acione o sininho para que o YouTube te alerte. E aproveitando, né, o YouTube, infelizmente, pessoal, não tem alertado todo mundo de todos os vídeos que a gente posta, porque agora a gente está postando 8 vídeos por semana. Os vídeos diários mais o compiladão. O vídeo inteiro, inclusive, na semana passada não foi notificado. Não foi alertado, não foi notificado. Então, pessoal, novamente, né, todos os vídeos na descrição tem os links para os vídeos diários, ok? E sempre, né, entre no canal. Aí no seu smartphone você tem um lugar que diz assim, inscrições no YouTube. Clique em inscrições, vai aparecer lá todos os canais inscritos. Tem lá o canal que tem novidade, geralmente aparece primeiro com a bolinha de quantas novidades ele tem. Então, tem esse costume de consultar as suas inscrições. Não, e pode inclusive entrar no YouTube e digitar Entre Linhas Lição, já vai aparecer o canal. Se não achar o canal, né? Isso, pesquisa na barrinha de pesquisa do YouTube Entre Linhas, escreve Entre Linhas Lição, que já aparece a gente. Já aparece o canal. Então, fica aí a dica, porque às vezes os irmãos têm nos falado, cadê a lição de quarta, cadê a lição de terça, eu não recebi. Na verdade, assim, as lições estão postadas lá, mas o YouTube não está avisando vocês, ok? Então, mas mesmo assim, acione o sininho, quem sabe o YouTube uma hora resolve ajudar todo mundo, né? Todos os YouTubers estão reclamando disso aí. Né? Compartilha no WhatsApp, comente e deixe seu joinha para que também o YouTube entenda que você goste desse assunto. Nos vemos então no próximo assunto nas entrelinhas de segunda-feira.